Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 3 do Colégio Naval de 1989. Considere as 4 afirmações abaixo. A seguir, coloque V ou F nos parênteses, conforme sejam verdadeiras ou falsas, e assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar item por item, começando com o item 1, que nos diz o seguinte: em qualquer trapézio circunscrito a uma circunferência, a medida da base média é a quarta parte do seu perímetro. Então, vamos colocar o nosso trapézio aqui rapidamente, só para que a gente possa nos lembrar do que é a base média. Então, para a gente construir a base média, nós pegamos o ponto médio dos dois lados não paralelos do nosso trapézio e nós ligamos esses dois pontos médios. Então, este segmento aqui vai ser chamado de a base média do trapézio. E existe o teorema da base média dos trapézios que diz o seguinte, né, que este segmento que foi construído, pegando esses dois pontos médios dos lados AD e BC, este segmento ele vai ser paralelo a esses dois lados aqui que já são paralelos do trapézio. Então, a base média é paralela a esse segmento aqui, e, portanto, vai ser paralela a esse segmento aqui também. E mais uma coisa importante que nos diz o teorema da base média é que o comprimento desse segmento vai ser a média aritmética dessas bases, dessa daqui e dessa daqui. Ou seja, se aqui vale A e aqui vale B, e o segmento da base média tem um comprimento M, isso significa que essa medida M é A mais B dividido por 2, né? A média aritmética das bases paralelas do trapézio. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos circunscrever o nosso quadrilátero desta forma aqui, ó. Então, vamos só circunscrevê-lo. Então, nós temos os dois lados CD e AB do trapézio que são paralelos, e agora esse trapézio está circunscrito a essa circunferência. E dos nossos conhecimentos da geometria plana, a distância desse ponto A até este ponto de tangência vai ser igual à distância do ponto A até este ponto de tangência com a circunferência. Ou seja, esta medida aqui, se a gente chamar de x, essa outra medida aqui também vai valer x. De forma análoga, a distância do ponto B até estes dois pontos de tangência são iguais. Então, vamos chamar aqui de y e aqui vai ser y também. E de forma análoga, a gente pode chamar essa medida aqui de w, essa aqui de w, e essa aqui de z, e essa aqui de z. Né? As distâncias dos vértices desse trapézio até os pontos de tangência são iguais. E o que nos diz o teorema da base média? Nos diz que a base média é a média aritmética das bases paralelas do trapézio. Então, vou escrever aqui ó, como M, a medida do segmento da base média. Então, a medida do segmento da base média, como a gente viu pelo teorema da base média, é a média aritmética desses segmentos aqui. Ou seja, x mais y, que é a base maior, mais z mais w, que é a base menor, dividido por 2. Nós acabamos de ver isso no quadro anterior. Só que no caso aqui, estas bases estão segmentadas, né, em dois comprimentos, né? Aqui x e y, aqui z e w. O que nós vamos fazer agora? Vamos calcular o perímetro do nosso trapézio. Qual é o perímetro do trapézio? É a soma dos lados. É x mais y mais w, mais z mais w, mais x mais z. Se a gente somar os lados, obtemos o perímetro do trapézio. Mas perceba que ao somarmos esses segmentos, nós temos 2x, nós temos 2y, 2w e 2z. Então nós podemos colocar o 2 em evidência, obtemos que o perímetro vai ser 2 vezes x mais y mais z mais w. Temos aqui o perímetro do nosso trapézio. E a gente pode isolar essa expressão, ó. Quanto que é x mais y mais z mais w? X mais y mais z mais w é igual a p dividido por 2. A gente passa esse 2 para cá, né? Fica p dividido por 2. Então, x mais y mais z mais w é p dividido por 2. E agora a gente pode pegar essa expressão ó, e substituir aqui, ó, porque aqui nós temos justamente x mais y mais z mais w. Então, substituindo ali em cima, vamos obter que isso daqui ó,
vai ser igual a P sobre 2, né? Isso aqui é P sobre 2 dividido por 2. Só que P sobre 2 dividido por 2 é P dividido por 4. Então, a base média é a quarta parte do perímetro. E, portanto, o item 1 ele está correto, né? Então, vamos agora para o item 2. E o item 2 nos diz o seguinte: as diagonais de um trapézio podem se interceptar no seu ponto médio. Então, vamos colocar um trapézio aqui. Vamos também definir o que é um trapézio. Bom, o trapézio é, acima de tudo, um quadrilátero, né? E ele tem dois lados opostos paralelos, que nesse caso aqui é o lado AB e o lado CD. E a definição de trapézio é o seguinte: é um quadrilátero que tem apenas esses dois lados paralelos e os outros dois, eles não são paralelos. Então, note o seguinte de um fato básico da geometria plana: quando a gente tem um quadrilátero, ele tem dois lados opostos como esses aqui, eles são paralelos, e tem a mesma medida. Se nós temos um quadrilátero nesses termos que tem dois lados opostos e que tem a mesma medida, então este quadrilátero nada mais é do que um paralelogramo, que é diferente do trapézio, né? O trapézio ele possui apenas dois lados opostos paralelos, e os outros dois lados, eles não são paralelos. E perceba que este lado aqui, ele nunca vai ser igual a este no trapézio, portanto, né? Porque se esse lado aqui for igual a esse, como nós acabamos de ver, isso significa que este quadrilátero ele vai ser um paralelogramo, que não é o caso do trapézio, ele só possui dois lados opostos paralelos. Então, vamos fazer uma prova aqui por absurdo, né? Vamos supor que, por algum absurdo, que essas diagonais desse trapézio se cruzam neste ponto aqui. Este ponto aqui, ele vai ser o ponto médio desse segmento BD. Então, vamos supor que aqui seria o ponto médio, então esta medida aqui, o segmento DM, seria igual ao segmento MB. Então, vou colocar um tracinho representando isso, né? Que este segmento aqui é igual a este. E note que este ponto aqui também seria o ponto médio do segmento AC. Ou seja, eu vou colocar dois tracinhos para dizer que o AM é igual ao CM. Então, nós temos esse ponto médio, que é o ponto médio do segmento DB, e esse M é ponto médio do segmento AC. É isso que está nos pedindo para fazer o item 2, né? As diagonais de um trapézio, será que elas podem se interceptar no ponto médio? Bom, se isso acontecesse, né, por absurdo, então note que esses dois triângulos aqui, eles seriam congruentes, né? Esse triângulo aqui de cima, ele seria congruente a esse triângulo aqui de baixo. Por quê? Porque note que este ângulo, ele é oposto pelo vértice a este ângulo, são ângulos opostos pelo vértice. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, nós teríamos a congruência desse triângulo aqui, do triângulo ABM e do triângulo CDM. Ou seja, se esses dois triângulos aqui eles são congruentes, significa que o comprimento do lado AB seria igual ao comprimento do lado CD. E nós vimos que isso não caracteriza um trapézio, né? Isso caracteriza um paralelogramo. Então, o item 2, ele é incorreto. Vamos agora fazer o item 3. O que nos diz o item 3? Nos diz que todo quadrilátero que tem diagonais perpendiculares é um losango ou é um quadrado. Bom, isso é falso, né? Porque olha só, vamos construir primeiro duas diagonais perpendiculares de um quadrilátero qualquer. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos tentar construir um quadrilátero, mas a gente vai fazer o quadrilátero da seguinte maneira: nós vamos primeiro construir as diagonais e depois nós vamos construir os lados do quadrilátero. Então, esses dois segmentos aqui, ó, eles são diagonais do nosso quadrilátero e são perpendiculares. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E agora nós vamos construir os lados do quadrilátero, né? Só ligar os pontos, né? Se a gente ligar esses pontos, nós vamos formar o quadrilátero, ó. Ligando esses dois pontos, ligando esses dois pontos, ligando esses dois pontos e esses dois aqui. Construímos o nosso quadrilátero e perceba claramente que esses dois quadriláteros
eles não são, ou melhor, esse quadrilátero ele não é um losango, né, e muito menos um quadrado. Então, o item 3, ele é falso. Vamos agora para o item 4. O que nos diz o item 4? Nos diz que existe quadrilátero plano cujos segmentos diagonais não se interceptam. Será que existe algum quadrilátero cujas diagonais elas não se interceptam? Bom, se o quadrilátero que em questão ele for convexo, as diagonais elas vão sempre se interceptar. Mas acontece que existem os quadriláteros côncavos, que é este daqui, ó. Vou colocar para vocês um quadrilátero côncavo. Então, ele tem esses 4 vértices, ó. 1, 2, 3, 4. E o que significa uma diagonal de um quadrilátero, né? Ou de um polígono qualquer? Bom, uma diagonal você liga 2 vértices deste quadrilátero, desse polígono. A ligação não pode ser um lado do nosso polígono, né? Então, por exemplo, isso daqui, ó, se a gente ligar este ponto a este ponto, nós não formamos uma diagonal, né? Porque a gente está ligando 2 pontos cuja ligação está dando um lado do nosso quadrilátero. Mas a gente pode ligar esses 2 pontos aqui, ó. Esses 2 pontos não formam, se a gente ligar esse segmento, não vai formar um lado do nosso quadrilátero e, portanto, esse segmento vermelho é uma diagonal. Da mesma forma, a gente pode ligar esses 2 pontos, esses 2 vértices, ó, e a gente está acabando de construir uma diagonal do nosso quadrilátero. E perceba que essas 2 diagonais, elas não se cruzam. E, portanto, o item 4 ele é verdadeiro. Existe quadrilátero, né? Por exemplo, esse quadrilátero côncavo, ele possui segmentos diagonais que não se cruzam, né? Então, o item 4 ele é verdadeiro e, portanto, nós devemos marcar a letra E como a nossa resposta verdadeira, né? Os itens 1 e 4 são os únicos verdadeiros. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!